cenas queridos do futebol. Querido, mano. Você é um querido, mano. Olha só. E se você também é um querido, se inscreva no canal, deixa aquele like e comenta bastante. Vamos pro vídeo. Flamengo enfrenta o Internacional no Beira-Rio, jogo atrasado da 17ª rodada do Brasileirão. O Flamengo é o 4º e o Inter é o 5º. Jogão. Falando de outro jogão, amanhã, Botafogo e Peñarol ao vivo na Globo, depois de Mania de Você. Botafogo perto demais da primeira final de Libertadores da sua história. Edson Viana está em Montevidéu, traz informações desse jogão pra gente. Oi, Escobar, boa tarde para você. Voltamos a falar aqui em frente ao estádio Campeão del Siglo. O Botafogo encerrou a preparação para esse jogão hoje de manhã ainda no Rio de Janeiro, no CT. A delegação viaja no fim da tarde aqui para Montevidéu. Chega no início da noite, o técnico Arthur Jorge tentando blindar os jogadores de toda essa questão extracampo, da proibição dos torcedores do Botafogo de estarem aqui no estádio. Ele está lidando com algumas questões para essa partida, como aquela que a gente já vem comentando sobre a possibilidade de poupar ou não jogadores muito importantes que estão pendurados para, quem sabe, não perder alguém numa possível final. São eles o John, o Barbosa, o Gregory, o Luiz Henrique e também o Igor Jesus. Então, decisões que o comandante alvinegro vai ter que tomar para essa partida. A expectativa é muito grande para o jogão de amanhã. E a gente conheceu um torcedor do Peñarol que nasceu aqui em Montevidéu, acabou se mudando com a família para o Rio de Janeiro, se apaixonou pelo Botafogo e desde então vem dividindo o coração entre esses dois clubes. Vamos ver na reportagem. A orla de Montevidéu tem um clima que deixaria qualquer carioca à vontade. Mas saindo um pouco da beira da praia, a relação com os brasileiros vai se estreitando. Na Avenida Brasil, uma das mais importantes da cidade. Aqui na Avenida Brasil Uruguaia cresceu um torcedor do Peñarol, até que a família precisou se mudar. Essa viagem terminou no Rio de Janeiro, onde em 1973 ele descobriu uma nova paixão. E os dois times estão disputando uma vaga na final da Libertadores tanto tempo depois. Meu pai, engenheiro, veio trabalhar aqui no Brasil. E aí a gente veio junto e acabei ficando. Aí passou a vida dividido entre as listras amarelas e pretas e as brancas e pretas. Vou botar 55 Botafogo, 45 Peñarol. Tá bom assim? Chegou ao Brasil trazendo ídolos uruguaios, mas também foi seduzido pela história recheada de grandes craques do Botafogo. Marinho Chagas era muito cativante, né? Tinha um jogador engraçado, mas muito bom, era o Perivaldo. Até que os dois times se encontraram na final da Copa Comebol de 93. O Daniel, na época, virou personagem de matéria de jornal. Era bom o Botafogo ganhar, mas não ganhar assim de goleada. O jogo foi 2-2 e foi nos pênaltis. Eu fui naquele jogo, né? Então, pra mim, tava bom. O primeiro jogo da semifinal dessa Libertadores não foi tão equilibrado quanto ele gostaria. Nem o clima fora de campo, que anda tenso desde a semana passada. E no meio disso tudo, Daniel ensina que a rivalidade pode conviver com a cordialidade, mas sem deixar de escolher um lado no jogo decisivo de amanhã. Tomara que seja um jogo tranquilo, que passe em Botafogo. Tomara que seja um jogo tranquilo mesmo. A gente, inclusive, fica no aguardo, né, da resolução desse impasse entre o governo do Uruguai, que não quer torcida do Botafogo no estádio, e a Conmebol, que faz questão da presença dos torcedores. Ou o jogo vai ser realizado no estádio do Peñarol com portões fechados, ou vai mudar de lugar. A gente está aguardando. Uma boa tarde para você. Até amanhã. Tchau. Muito boa tarde, gente boa! Começando um Globo Esporte muito especial, afinal de contas o dia é especial. É dia de jogo de volta de semifinal de Conmebol Libertadores. Lembra, né? Botafogo sacudiu o Peñarol 5-0 no jogo de ida. Hoje tem o jogo de volta que vai ser aqui no Estádio Centenário de Montevidéu, onde está o Globo Esporte. Onde vai acontecer o jogo hoje? O jogo seria no estádio do Peñarol, mas aí, por conta de toda a confusão que houve com a torcida do Peñarol no Recreio dos Bandeirantes, que você acompanhou com a gente aqui,
Peñarol não queria garantir a segurança dos torcedores do Botafogo lá, e o governo do Uruguai também não. Houve uma reunião de emergência ontem à tarde com a Conmebol, inclusive, para entrar num senso comum, num bom senso. E aí escolheram essa solução aqui, jogar no Centenário, que é um estádio maior, com acesso mais fácil dos torcedores. E aí o governo do Uruguai e o Peñarol garantiram assim a segurança do torcedor do Botafogo. Não vai ter torcida única, as duas torcidas vão estar aqui para esse jogo de volta. A vantagem do Botafogo, que é excelente, como eu disse, venceu o primeiro jogo por 5-0. Hoje tem que ter cabeça fria, tranquilidade, jogar a bola dele, não entrar em provocação para fazer valer essa vantagem. Vou fazer o seguinte, vou lá para o hotel onde está hospedado o Botafogo, saber do Rafael Sibila como é que está o clima por aí, Sibila. Tem tensão no ar ou está tudo tranquilo? Fala, Escobar, tudo bem? Muito boa tarde para todo mundo. Por enquanto, o clima tranquilo, alguns botafoguenses que passam por aqui perguntando sobre a situação, de como chegar ao estádio. De vez em quando passa o torcedor do Peñarol e grita, vamos Peñarol, mas por enquanto tudo tranquilo. O Botafogo que chegou ontem por volta das 7h30 da noite aqui, teve aquele bandeiraço também, aquele pessoal no aeroporto alentando os torcedores do Botafogo. O Botafogo fez toda a preparação lá no Rio de Janeiro, nenhum treino aqui em Montevidéu, já chegou às 7h30 da noite de ontem, teve aquela queima de fogos de madrugada, algo que acontece sempre na Libertadores, para tentar atrapalhar o sono do Botafogo, que tem essa ampla vantagem sobre o Peñarol, 5 gols de vantagem, pode perder até por 4 gols de diferença, que estará na final. Por conta disso, o técnico Arthur Jorge deve fazer uma mudança, algumas mudanças no time titular, porque o Botafogo tem 5 jogadores que estão pendurados, o goleiro John, o zagueiro Alex Barbosa, o Gregory, o Luiz Henrique e o Igor Jesus. Por isso a gente vai ver um campinho do Botafogo com a provável escalação com novos nomes, como o Gatito no gol, Vitinho, Bastos, Adrielson e Cuiabano. No meio de campo, Marlon Freitas, Danilo Barbosa, Oscar Romero, Savarino e Thiago Almada. E o Tiquinho Soares no ataque. Esse é o provável Botafogo para encarar o Peñarol, que deve repetir o time. Aqui no Uruguai, o clima da imprensa é de que o Peñarol possa pelo menos se despedir da Libertadores com uma vitória, entendendo que a missão é quase impossível. Escobar. É quase impossível, Sibila, eu concordo com você. Roger Flores está comigo aqui, Roger. Professor Roger Flores agora. Professor Roger Flores faria o quê? Escala os pendurados, não tá nem aí. Poupa os pendurados, todos eles. Deixa no banco, não deixa nem no banco. O que o professor Roger Flores faria nesse jogo de hoje? Bom, sendo direto à sua pergunta, obviamente os pendurados fora e colocaria um ou outro para jogar dos titulares, aqueles que se sentem mais confortáveis para participar de um jogo tão importante, mas que vai ultrapassar essa questão só da bola rolando aqui dentro, né? Só do futebol mesmo jogado. Eu acho que vai ser uma partida muito quente. Eu acho que os uruguaios vão levar esse jogo para uma violência extrema, vão querer dar porrada. Então você tem que ser inteligente para administrar isso. Não cair em provocação, como você bem disse na abertura do Globo Esporte. Jogador que não entra pendurado, mas pode receber um cartão vermelho. Então, se for para dividir, divide firme, divide com o pé duro para não se machucar. E tá muito ligado nessas questões de uma entrada desleal. Entender essa atmosfera do jogo para o Botafogo não perder ninguém para a final. O Botafogo está classificado, Escobar. É quase impossível. Tanto que o Sibila acabou de dizer, né? Eles querem sair daqui de forma digna com uma vitória, mas não vai fazer 5 gols de diferença. Então é ser muito inteligente para sair daqui com todo mundo inteiro. O Botafogo tem que pensar na final. Isso aí, para sair inteirão daqui, para encarar o Galo, que já está na final. Daqui a pouco a gente vai mostrar como é que foi. Vamos falar de Mundial, o grande, o super Mundial de Clubes que vai rolar. A primeira edição, inclusive, né? Vai ter 32 times. Vai ser disputado agora em cada 4 anos, como acontece com a Copa do Mundo de Seleções. Palmeiras, Flamengo e Fluminense já estão garantidos nesse torneio. E muito provavelmente o Botafogo vai brigar aí por mais uma vaga contra o Atlético Mineiro, inclusive, né? Mas em 18 de dezembro desse ano vai ter Clube Campeão do Mundo. Vai ser em Doha, no Catar. Sabe aquele Mundial de Clubes difícil de todo ano? Que um time brasileiro não vence desde 2012? Então, já tá rolando a nova versão do torneio desde setembro. E vai ficar mais complicado ainda. O campeão da Libertadores entra agora numa fase anterior, nas quartas, em vez de entrar na semi. E o vencedor da Champions só joga a final. O Real Madrid já tá esperando. Quem passou para a semifinal foi o Al Ahly do Egito. Venceu o Al Ain dos Emirados Árabes Unidos por 3-0.
Agora, o Al Ahly espera quem levar a melhor entre o Pachuca do México e o time que vencer a Libertadores. Alô, Atlético Mineiro ou Botafogo? Será que dá para encerrar o jejum dos brasileiros? Globo Esporte de volta aqui do Estádio Centenário de Montevidéu. A gente vai falar muito ainda de Botafogo, mas vou dar uma passadinha rápida pelos outros clubes do Rio, falando de Fluminense. O Fluminense joga sexta-feira pelo Brasileirão contra o Grêmio. O Fluminense está 2 pontos acima só da zona de rebaixamento, ainda numa situação preocupante, jogo importante no Maracanã para o Fluminense se livrar, pelo menos ficar distante ali da zona de rebaixamento, vencendo o Grêmio. Falando de Vasco, surgiu o interesse do Lyon, clube que pertence ao John Textor, que também é o dono do futebol do Botafogo, né? O Lyon está interessado no Ryan, atacante do Vasco. Ele tem contrato até o fim do ano que vem e eles começaram já as tratativas, as negociações. Interesse do Lyon da França, portanto, no Ryan. E o Flamengo joga hoje pelo Campeonato Brasileiro. Aliás, um grande jogo fora de casa contra o Internacional, que você vai ver ao vivo no Sport TV às 7 da noite. Observar, incentivar e achar solução para um grande problema. São 10 os desfalques no Flamengo. 8 jogadores estão tratando problemas médicos. A última baixa foi a de Davi Luiz, que não viajou ontem para Porto Alegre por causa de dores no tendão de Aquiles e no tornozelo. Hoje à noite, contra o Internacional, em jogo atrasado da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, Felipe Luiz ainda terá outras 2 ausências. Arrascaeta e Léo Pereira vão cumprir suspensão pelo 3º cartão amarelo. Assim, o provável time vai ter Rossi no gol, Varela, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Ayrton Lucas, Pulgar, Everton Araújo, Gerson e Alcaraz, Bruno Henrique e Gonzalo Plata. Gabigol, que no sábado contra o Juventude voltou a marcar depois de 3 meses, deve começar no banco de reservas. Será preservado porque domingo tem o primeiro jogo da final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro no Maracanã. No Brasileirão, o Flamengo está em 4º lugar, com o Inter logo atrás, já meio distante da briga pelo título. Mas isso não tira o foco do time e do técnico para o jogo de hoje. Ganhar do Internacional. A única coisa que eu penso, não adianta nada olhar a tabela. Tudo depende de ganhar do Internacional. É muito um dia de cada vez aqui no Flamengo, é intenso. Então é importante sempre olhar o próximo objetivo perto. Pose para foto. Na primeira série de amistosos depois das Olimpíadas de Paris. Estão suspensos pelo 3º cartão amarelo. Alexandre e Davi Luiz, com problemas físicos, também estão fora. É uma questão de nós estamos com o grupo muito enxuto. Praticamente não temos como preservar muita gente, porque somos os que somos. Temos muitos lesionados, lesões graves. Então já somos poucos. E para mim o que eu miro agora é esse jogo, né? Claro que a final está aí, a final é o jogo do ano. O provável time rubro-negro terá Rossi no gol, Varela, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Ayrton Lucas na linha defensiva, Eric Pulgar, Everton Araújo, Gerson e Alcaraz no meio, com Gonzalo Plata e Bruno Henrique no ataque. Chegar no G4 e se manter mais perto do líder. As posições na tabela fizeram do jogo desta quarta mais uma decisão que Inter e Flamengo terão pela frente. Bom, claro que o Colorado está mais interessado nessa partida, só que é o seguinte... Vamos lá. Se por um acaso o Inter vencer o Flamengo, ele ganha a posição do Mengão na Série A. Ele passa a ser o 4º colocado na tabela. Se empatar, beleza, um ponto a mais, é jogo atrasado da 17ª rodada. O Flamengo vai poupar o Gabigol, deve jogar o Plata no lugar dele. Outra tendência é que o Pulgar e o Bruno Henrique sejam titulares porque estão suspensos para a Copa do Brasil, não é? Na zaga deve ali o Léo Pereira fora, Léo Ortiz e Fabrício Bruno. É um time muito competitivo, com o Gerson, a Arrascaeta também será poupado, mas aí o Alcaraz vem jogando bem. Eu acho que tem que ter todo o respeito, porque é uma grande equipe mesmo com desfalques. Só que o Inter tem 11 jogos sem perder. Uma hora, tomara que não seja agora. Eu entendo o respeito, e aí, fato, estamos falando do Flamengo, um timaço, time de camisa, pesado, torcida e tudo mais, mas o momento do Internacional é muito bom. E aí não dá para abrir mão desse momento que o Internacional vem vivendo, a sequência de jogos sem perder e jogando bem, convencendo.
Você falou aqui, assim, tom de brincadeira e tal, né? Mas as pessoas falaram que venceu o Galo time reserva. Não interessa, o Internacional amassou. Choveu, não interessa, o Internacional amassou, foi melhor, mereceu vencer. E assim, com todas essas ausências que o Flamengo tem, e o Internacional com o time principal, que o time principal tem jogado muita bola, o favorito para o jogo é o Internacional. Denilson, vai futebol, tudo pode acontecer, pode. Mas favoritismo, você aposta em quem? Eu aposto 2-0 Internacional. Gente, isso me dá um medo, esse palpite pró-Inter, hein? Daqui a pouquinho a gente fala muito mais sobre esse jogo. Estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Alexandre e Davi Luiz, com problemas físicos, também estão fora. É uma questão de nós estamos com o grupo muito enxuto. Praticamente não temos como preservar muita gente, porque somos os que somos. Temos muitos lesionados, lesões graves, então já somos poucos. E para mim o que eu miro agora é esse jogo, né? Claro que a final está aí, a final é o jogo do ano. O provável time rubro-negro terá Rossi no gol, Varela, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Ayrton Lucas na linha defensiva, Eric Pulgar, Everton Araújo, Gerson e Alcaraz no meio, com Gonzalo Plata e Bruno Henrique no ataque. Chegar no G4 e se manter mais perto do líder. As posições na tabela fizeram do jogo desta quarta mais uma decisão que Inter e Flamengo terão pela frente. Bom, claro que o Colorado está mais interessado nessa partida, só que é o seguinte... Vamos lá. Se por um acaso o Inter vencer o Flamengo, ele ganha a posição do Mengão na Série A. Ele passa a ser o quarto colocado na tabela. Se empatar, beleza, um ponto a mais, é jogo atrasado da 17ª rodada. O Flamengo vai poupar o Gabigol, deve jogar o Plata no lugar dele. Outra tendência é que o Pulgar e o Bruno Henrique sejam titulares porque estão suspensos para a Copa do Brasil, não é? Na zaga deve ali o Léo Pereira fora, Léo Ortiz e Fabrício Bruno. É um time muito competitivo, com o Gerson, a Arrascaeta também será poupado, mas aí o Alcaraz vem jogando bem. Eu acho que tem que ter todo o respeito, porque é uma grande equipe mesmo com desfalques. Só que o Inter tem 11 jogos sem perder. Uma hora, tomara que não seja agora. Eu entendo o respeito, e aí, fato, estamos falando do Flamengo, um timaço, time de camisa, pesado, torcida e tudo mais, mas o momento do Internacional é muito bom. E aí não dá para abrir mão desse momento que o Internacional vem vivendo, a sequência de jogos sem perder e jogando bem, convencendo. Você falou aqui, assim, tom de brincadeira e tal, né? Mas as pessoas falaram que venceu o Galo time reserva. Não interessa, o Internacional amassou. Choveu, não interessa, o Internacional amassou, foi melhor, mereceu vencer. E assim, com todas essas ausências que o Flamengo tem, e o Internacional com o time principal, que o time principal tem jogado muita bola, o favorito para o jogo é o Internacional. Denilson, vai futebol, tudo pode acontecer, pode. Mas favoritismo, você aposta em quem? Eu aposto 2-0 Internacional. Gente, isso me dá um medo, esse palpite pró-Inter, hein? Daqui a pouquinho a gente fala muito mais sobre esse jogo.